Mentales. Linguagem da mente. Isso existe? Cada língua é uma forma de ver o mundo. Esta é uma frase que nos faz pensar, e aceitamos bem porque nos parece muito lógico. Ou não. Existem línguas em que o tempo futuro não existe em português. Sim. Então, obviamente, nossa maneira de ver o mundo será diferente, certo? Existem pessoas bilíngues que chegam a dizer que sua personalidade muda dependendo do idioma que falam. Talvez quando estão falando francês, fiquem mais românticos e falando alemão mais objetivos. Quem sabe? Quanto disso é verdade? Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao Gosto da Língua, um canal onde cada palavra tem passado e presente, e também uma história que tu nunca escutasses. Quando eu era criança, me disseram que os inuites conseguiam distinguir muito mais tons da cor branca, porque tinham mais palavras do que para nós era simplesmente branco. Quantos de vocês conseguem distinguir mais de um tom de branco aqui? Se tu consegues distinguir mais de um tom de branco, significa que tu tens uma capacidade cognitiva e visual muito acima da média. A bem da verdade é que era um quadro branco com apenas uma tonalidade. Alguns de vocês pensaram que viram mais de um tom? Superado o espírito quinta série que habita em mim, descobri com uma busca breve no Google que, por mais incrível que pareça, existem vários tons de branco. Branco sujo, branco osso, branco giz, branco seda e muitos outros que não acrescentam nada ao vídeo. Além disso, toda essa história sobre brancos e inuites é legal, até interessante, mas não passa de um mito. O que o linguista Franz Boas disse foi que eles tinham várias palavras para se referir à neve, dependendo se ela estava no chão, soprada pelo vento ou caindo. Mas acho que também todos podemos diferenciar isso se a virmos, certo? Seguindo essa lógica, o verbo madrugar não existe em inglês. Então os falantes de inglês nunca vão chegar na hora? Para o trabalho ou acordar cedo para atender a um compromisso? Vocês conhecem algum verbo em inglês que signifique acordar cedo? Mas isso em uma única palavra. Como temos madrugar? Não, né? Não tem. Em inglês não existe. Para pensarmos melhor, vamos ver o que fala a biologia. Bem, a biologia nos diz o que vemos não depende do nosso idioma ou da nossa cultura, mas sim de faculdades biológicas que todos nós temos mais ou menos as mesmas. Não importa como chamemos: visão, percepção, recepção de estímulos visuais. As imagens que nosso cérebro cria do que nos rodeia, definitivamente, não dependem nem da língua nem da cultura, mas sim dos nossos olhos e do nosso cérebro. Mas assim, acho que a questão aqui não é essa. Dependendo da língua que tu falas, tu enxergas uma cenoura ou um aipim. Mas sim como tu vê o mundo, o compreende e raciocina sobre ele de uma maneira diferente. Será mesmo? Então, vou lhe fazer uma pergunta. Onde está a fronteira entre cultura, linguagem e pensamento? Mais ainda, o que é cultura, linguagem ou pensamento? Elas se influenciam mutuamente? E se sim, quanto? Muito? Pouco? O suficiente para ser relevante? A primeira dificuldade reside justamente em definir esses três conceitos. Parece mais provável que não sejam indivisíveis e que partes delas sejam mais suscetíveis à influência umas das outras. Podemos nos fazer muitas perguntas sobre isso, mas talvez a que mais nos interessa neste vídeo seja: o efeito que uma tem sobre a outra é decisivo ou apenas uma influência? É um tema extremamente complexo, com muitas perguntas e muitas respostas, que nos levam a diversas hipóteses. Este tema continua a gerar muita controvérsia entre os estudiosos, não apenas linguistas, mas também neurologistas, antropólogos, psicólogos, filósofos. E é um dos assuntos sobre os quais se produz a literatura científica mais extensa na linguística teórica. Além disso, esse assunto está muito em voga atualmente, mas nem sempre foi assim. Mas qual é a base científica para tudo isso? Vou falar sobre uma teoria, mas para chegarmos a ela, temos que viajar principalmente para a França, a Alemanha e para os Estados Unidos, nessa ordem, e de uma forma bem resumida, porque senão este vídeo ficaria incrivelmente longo. Deveríamos começar talvez pelo século XVIII. Acho que é por aí que devemos começar isso. Naquela época, na França do Iluminismo, o conceito de povo, de nação, começou a ser discutido. A questão é que naquela época, nação não era o que entendemos por nação hoje. Para os pensadores iluministas franceses,
Nação era um conceito jurídico, civil e burocrático. Ou seja, uma nação era o indivíduo que faz parte do Estado e que responde às suas leis. Em princípio, naquela época não tinha nada a ver com os parâmetros culturais, linguísticos, etnográficos ou antropológicos que associamos a ela hoje. Então, no século XIX, com o romantismo, surgiu também o nacionalismo, um movimento nascido nas classes burguesas da sociedade que buscava independência, unidade ou simplesmente a intensificação do que consideravam um grupo humano compartilhando uma história, tradições ou língua em comum. A nação deixou de ser um conceito jurídico para se tornar uma entidade visceral e viva, que tinha alma e era milenar, quase uma espécie de ideia divina que existia no coração de seu povo desde uma época sem começo nem fim. Essa visão quase religiosa ou espiritual teve um enorme sucesso na Alemanha. Considere que a Alemanha nasceu e ascendeu, política, econômica e culturalmente, durante a era do nacionalismo. Vocês provavelmente não sabiam que, quando as 13 colônias americanas do Reino Unido estavam sendo fundadas, e também nas décadas seguintes, como Estados Unidos, a Alemanha foi um dos países que mais contribuíram com imigrantes. E com isso, muitos alemães que emigraram levaram consigo suas ideias românticas e nacionalistas. Essa ideia começou a se espalhar para além da literatura e da política, permeando toda a cultura humana, inclusive a ciência. Ciência, ou palavrinha que não nos últimos tempos está sendo usada de forma indevida para justificar ações nada científicas. Vou ser meio didático aqui, mas espero que me entendam. Frequentemente confundimos ciência com os fenômenos que a ciência estuda. O fato de o fogo queimar não é ciência, é um fenômeno natural. A ciência é o método de pesquisa aplicado para analisar, compreender e explicar esse fenômeno. E a ciência muda. Muda tanto que coisas que antes eram explicadas pela ciência agora nos parecem insensatas, como todas as teorias raciais do século XIX. Perfeitamente compreensíveis, embora não justificáveis, dada a época em que surgiram. A ciência não é exata nem perpétua. É um produto da cultura humana que muda com o tempo. Então, no final do século XIX e início do século XX, especialmente nos Estados Unidos, uma metodologia baseada nas teorias nacionalistas predominantes. Obviamente que nem todas as ciências são igualmente suscetíveis às tendências culturais. Por exemplo, é improvável, embora não impossível, que um físico seja influenciado por uma tendência enquanto estuda um feixe de luz. No entanto, as humanidades e as ciências sociais serão mais vulneráveis. E assim, entre todas essas humanidades e ciências sociais, havia uma em que a ideologia nacionalista estava muito presente: a antropologia. Curiosamente, nos Estados Unidos daquela época, a linguística era considerada um ramo da antropologia, e não eram linguistas de formação que a praticavam, mas antropólogos que, usando seus métodos antropológicos, tentavam tirar conclusões linguísticas. E a língua é um dos pilares do nacionalismo. É a diferença mais superficial, a primeira diferença palpável entre grupos humanos além da cor da pele, do formato do nariz ou dos olhos. Contudo, voltemos à Alemanha. Mas agora ao final do século XIX. Naquela época, existiam duas escolas distintas de linguística, uma associada aos neogramáticos e ao seu estudo comparativo e histórico das línguas, isto é, com uma visão mais científica, e outra, mais sociofilosófica, que tinha uma visão mais política da linguagem como um identificador de nacionalidade. Essa visão da linguística ainda existe não só nos Estados Unidos, mas também em áreas específicas da Europa. Nos Estados Unidos, a versão romântica triunfou, a sociofilosófica, talvez porque o país tivesse acabado de conquistar a independência e quisesse se distanciar o máximo possível de sua antiga metrópole. O inglês americano representava o espírito da jovem nação, e não o inglês britânico. Além disso, seu inglês coexistia com outros idiomas, as línguas nativas americanas. Esses idiomas serviam para afirmar a igualdade, a falsa superioridade ou falsa inferioridade de alguns sistemas linguísticos sobre outros. Agora, avançamos para o século XX. Aqui, surge uma pessoa muito importante em relação ao tema deste vídeo. Uma pessoa que vai estudar a fundo a relação entre o pensamento e a linguagem. Esse é Edward Sapir. Esse cavalheiro muito simpático era um antropólogo americano, aluno do antropólogo Franz Boas.
o linguista que mencionei anteriormente em relação aos inuites, e professor de Benjamin Whorf. Dica: outro linguista que será muito importante nesta história. Sapir foi o primeiro a trabalhar seriamente na teoria de que a língua que falamos afeta a maneira como pensamos. Ele geralmente não demonstrava uma atitude radical ou extremista sobre esse assunto, mas seu aluno, Benjamin Whorf, sim. A teoria de que o pensamento é moldado pela linguagem, seja influenciado ou determinado, é conhecida como a teoria de Sapir-Whorf, embora tenha sido abandonada no final do século. Porém, a vida é um baú de novidades no altar de ignorâncias, e que nos últimos anos voltou a permear os pensamentos dos mais curiosos. E por que a teoria foi abandonada? Possivelmente porque em meados do século XX, teses mais radicais, menos credíveis e mais deterministas estavam sendo defendidas. Isto é, a ideia de que a sua linguagem determina os seus pensamentos. E como é possível que essas ideias estejam triunfando novamente? Bem, agora os neo-Whorfianos abordam o problema de uma perspectiva mais matizada, que não fala de determinação, mas de influência. Isto é, o determinismo linguístico foi abandonado e o relativismo linguístico foi adotado. Então, independentemente dessa teoria determinista, nossa linguagem afeta nossa maneira de pensar ou não. Agora vamos devagar. Acompanhe comigo. Existem principalmente 5 opções para responder. 1. Que nossa linguagem determina nosso pensamento. Determinismo linguístico. 2. Que nossa linguagem influencia muito o pensamento. 3. Que nossa linguagem influencia o pensamento. 4. Que nossa linguagem tem pouca influência no pensamento. Todas essas opções se enquadrariam no relativismo linguístico. 5. Ou que nossa linguagem não influencia o pensamento, o que se chama de pensamento autônomo. Esses são os principais, mas há muitos outros entre eles. E então, cada autor que escreve sobre o assunto tem uma visão pessoal. Portanto, este tópico é ilimitado. As teorias atuais mais sérias variam entre os pontos 2 e 4, e parece haver uma tendência a não considerar nenhum dos 3 conceitos isoladamente. Isto é, os estudiosos diriam que parece haver uma relação entre eles. No entanto, também parece verdade que nenhum conceito se encaixa na mente humana. É incompreensível para outra mente humana. Por exemplo, o famoso caso de como percebemos o futuro. Um falante de português pensa no futuro como algo à frente, enquanto um vietnamita o vê como algo atrás, antes. Por que pensam assim? Segundo reza a lenda, seria que o que está atrás de ti é algo desconhecido, escuro, misterioso, indecifrável, como o futuro. No entanto, o que está à tua frente é visível e tu podes ver, como o presente ou memórias do passado. Estranho, né? Mas seguimos. Como vocês acabaram de ver, se explicarmos o porquê, qualquer pessoa no mundo que fale qualquer idioma será capaz de aprendê-los, entendê-los e assimilá-los. Além disso, é difícil dizer que um falante de vietnamita enxerga o futuro além de si mesmo, por razões puramente linguísticas. Como podemos ter certeza de que não é uma questão cultural? Não encontrei nenhum relato, mas seria interessante saber se um falante de vietnamita que fala vietnamita em casa, mas mora, sei lá, no Canadá, também veria o futuro atrás de si ou o veria à frente, como todos nós ocidentais. E bem, agora vou lhes dizer algo que demonstraria claramente que nossa maneira de ver o mundo não depende muito da nossa língua. A tradução. Se fosse realmente assim, a tradução não existiria, porque nenhuma língua seria capaz de expressar o que outra expressa. E não existe um único conceito em um idioma que não possa ser traduzido para outro. Sim, talvez precisemos pensar mais sobre isso, usar mais palavras, explicar mais. Mas tudo sempre pode ser explicado em qualquer idioma do mundo. E agora, tenho certeza de que tu estás pensando: peraí, ouvi falar que existem muitas palavras que são intraduzíveis para outros idiomas. Eu também já vi, e a palavra portuguesa saudade quase sempre aparece. Veja, pode não ter um equivalente, mas tenho certeza de que um chinês, um inglês, um israelense também tem saudade, mesmo que não tenham uma palavra equivalente para dizer isso. Aqui está outro exemplo. A palavra alemã, Fernweh. Se procurarmos no dicionário, é a saudade do que está longe, de países distantes. Um sentimento que só um falante de alemão pode sentir. Sério? Já vi tantas fotos de praias caribenhas e pensei:
Putz, queria estar lá. Uma maneira muito simples de traduzir uma palavra para outro idioma, quando não há um equivalente no seu próprio idioma, é fazer o que eu fiz. Procurar no dicionário desse idioma. E pronto, resolvido. Um argumento clássico daqueles que defendem o determinismo tem sido a cor. Existem muitos idiomas nos quais nossos conceitos de verde e azul têm apenas uma palavra. Tá de brincadeira? Sem ofensas, estou perguntando por que é surreal se for verdade. Será que é porque há uma porcentagem maior de daltônicos entre os falantes desse idioma? Minha pesquisa rápida ao ChatGPT sobre biologia não me permite responder. Mas vou te contar sobre alguns experimentos que foram feitos para ver se eles realmente não conseguiam distinguir as cores porque as viam da mesma forma, ou se simplesmente não tinham palavras para diferenciá-las. Os deterministas dizem que se a língua materna de uma pessoa não diferencia essas cores, ou seja, não há palavras diferentes para cada uma, essa pessoa terá dificuldade em distinguir essas cores na vida real. Bem, entre as décadas de 1960 e 1980, 5 experimentos foram realizados sobre este assunto. Na maioria dos experimentos, a conclusão foi que, embora alguma influência pudesse ser observada em alguns casos, não em outros, em nenhum caso se observou que a linguagem determinasse a classificação ou a percepção das cores. Um dos experimentos é interessantíssimo. Temos 2 grupos de falantes, um de falantes de inglês e outro de uma língua que não possui palavras para distinguir entre azul e verde. Foram mostrados a eles 3 cartões, um verde, um azul e um de um tom intermediário. Eles os separaram de 2 maneiras, pela linguagem, isto é, pelas palavras que tinham em sua língua para classificá-los, e pelo que viam, sem levar em conta as palavras. Com o filtro de idioma, você pôde ver como falantes de inglês e não falantes de inglês separaram os cartões de forma diferente. Falantes de não inglês de forma um tanto aleatória. Mas, sem o filtro de idioma, todos os separaram da mesma maneira. O que isso significa? Que o idioma pode influenciar, mas não determina nossa visão de mundo. Muitas pessoas defendem a teoria de Sapir-Whorf porque acham que é a melhor justificativa para defender a proteção dos idiomas. Por quê? Porque como cada língua é uma forma diferente de pensar, estamos tornando a humanidade cada vez menos rica em termos de pensamentos, interpretações e visões de mundo. Mas vamos lá. Quer acreditemos em teorias deterministas ou não, devemos defender as línguas não por causa da relação, ou pelo menos não apenas por causa da relação, entre o indivíduo e a sociedade com o seu mundo, mas simplesmente porque são línguas, e valorizá-las pelo que são, estruturas únicas e irrepetíveis. Claro, relacionada a tudo isso, existe uma teoria muito interessante, Mentalis. Essa teoria explica que todos os seres humanos, em seus pensamentos mais profundos, usam uma espécie de linguagem inata. O que queremos pensar se forma primeiro nessa linguagem, e quando a transferimos para o pensamento superficial e consciente, ela gradualmente se torna a linguagem que conhecemos e usamos para pensar. Se tu chegasses até aqui, deixe o teu gostei e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse. Tchau!